Olá! Hoje é quarta-feira, dia 10 de setembro de 2025. Estamos aqui para mais uma aula do nosso curso Reforma Íntima Sem Martírio, aula de número 137. Nosso curso maravilhoso que continua se desenvolvendo, continua andando e a gente continua caminhando rumo ao final do livro. Hoje entrando no capítulo 26 e vamos falar de um negócio que a gente nem imagina. Vamos entrar no mundo dos desejos. Depois de tomar uma pancadona aqui atrás, né? A gente revisitar nossa alma, da gente revisitar nosso eu, né? Como a Kátia colocou no nosso grupo. Gostou, né, Kátia, do hashtag eu sozinho? Mas é, gente, é verdade. Chega um ponto na vida da gente que a gente precisa entender que é hashtag eu sozinho. Por quê? Porque a gente tem apoio de todo mundo, a gente tem apoio de muita gente, todos os lados estão com a gente, todos os lados apoiam, tem muita gente que apoia, tem muita gente que torce pela gente, tem muita gente que torce pela nossa felicidade, tem. Não tem esse negócio de, ai, nossa, todo mundo quer meu mal, não tem isso, não. Tem muita gente que torce pela felicidade e para que a vida da gente dê certo, mas tem um problema. O problema é que nós, muitas vezes, batalhamos contra nós. Eu ouvi uma coisa, essa semana até, né, de uma pessoa que me deixou bem assim, intrigado e me fez provocar uma mudança em mim que eu nunca tinha percebido isso em muito tempo. Né? A gente estuda, a gente lê, a gente sabe, né? Tudo que acontece na vida da gente, a gente sabe. Eu já falei isso trocentas mil vezes para vocês, e cada vez que alguém fala isso para mim, isso me dá um peso no peito que vocês não imaginam tanto. A pessoa chegou para mim e falou assim: a sua mente te limita demais. Viu? E eu, sabe o emoji? Sabe? Eu fiz uma pessoa a cara do emoji. Como é que é? Ela sua mente te limita demais. Você, como assim? Minha mente me limita demais? Como assim? Ela, simples, vou te explicar como que sua mente te limita. Muitas coisas que você quis fazer, que você quer fazer, você não faz porque você se boicota. Sua mente te limita. Você deixa se limitar. Olhando para você, te analisando, o seu espírito, a sua alma é muito maior do que você. Você era para alcançar resultados, coisas muito maiores e não alcança porque você se limita. Claro, tem um pouco de criação, tem, mas você se limita. Dá um exemplo, eu dou um exemplo. Claro que eu dou. Você mesmo. Por que que você fala? Por que que você dá palestras? Por que que você dá aula? Por que que você dá curso? Porque é um dom que você tem e você precisa estudar para passar, para você aprender, porque você precisa entender que você precisa se desenvolver. Mas é o que que você faz? Você aprende mais para os outros, para falar para os outros, do que para você mesmo. A sua mente te trava nisso. E você não vê que tudo isso é para você. Ai. E aí você foge de desafios. Como assim? Por exemplo, o- os negócios, igual aqui, da Cavile, né? Que eu peguei, peguei o Alquimia, peguei o Reforma Íntima. Mas por quanto tempo eu demorei para pegar um desafio desse? Quanto tempo a gente para pensando? Quantos desafios já não me deram para fazer aqui em Uberaba e eu não fiz, eu não fui? Desde a pandemia eu não vou em nada presencial aqui em Uberaba. Quantas vezes eu fui convidado para fazer as coisas, né? Deixa.
Tá entendendo? Então, o capítulo passado, o hashtag Eu Sozinho, a luta da mente contra a alma, contra o espírito, revela para nós que a gente precisa lutar contra nós mesmos, porque nós somos o maior empecilho para o nosso crescimento. Nós batalhamos contra o nosso crescimento. E aí, o que que a gente culpa? Ah, nossa, tem alguém falando no meu ouvido, nossa, meus inimigos, é o inimigo, é o obsessor, é o irmãozinho, é os invejosos, é o olho gordo. Gente, sou eu, sou eu. O maior olho gordo da minha vida sou eu. O olhão gordo da minha vida sou eu. Eu quem sou o maior olho gordo. Sabe por quê? Porque sou eu que me limito. Para encerrar essa conversa, eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu vou falar. Essa pessoa falou isso comigo. Conversou comigo. Pá, 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 pá. Beleza. Quem me segue nas redes sociais, né? Lá no meu Instagram, vai saber do que eu estou falando. Isso aconteceu sábado passado agora, dia 6, tá? Dia 6. A pessoa falou comigo, eu, aquilo eu acho que internalizou no sábado, do nada, como diz a Manuela aqui, do Neida, eu saí para correr e corri num percurso que eu tinha certeza que eu não dava conta de correr. Eu corri num percurso que eu morria de vontade de fazer. Eu corri num percurso que eu era louco por fazer. Eu corri num percurso que eu sempre tive vontade de fazer, mas eu tinha certeza que não dava conta de fazer. Que eu sempre estava, não, um dia eu vou tentar, mas eu não estou preparado agora, mas um dia eu vou tentar. Não, uma hora eu vou tentar, não estou preparado agora. Não, uma hora eu vou tentar. Mas eu notei uma diferença de todas as outras vezes para sábado. Sabe qual foi a maior diferença que eu notei de todas as outras vezes para sábado? E que para mim, foi determinante no conseguir vencer esse percurso? Eu não pensei. Todas as vezes eu começava a correr, fazia o meu aquecimento aqui perto da minha casa, né, que eu faço aqui uns 2 quilômetros, 3 quilômetros, para soltar um pouco as pernas, para aí começar de vez. E aí começo a pensar mentalmente que percurso eu vou fazer. E quando vinha a ideia de fazer esse percurso, que Kátia, que mora aqui em Beraba, vai saber, tem uma subida tenebrosa. Quando vinha a ideia. Nossa, eu queria fazer, mas não estou preparado. E eu já partia para outra. Toda vez. Dessa vez, nem o aquecimento eu fiz. Nem o aquecimento eu fiz. Dessa vez eu saí e fui. E fui. E fiz. Olha como a gente se limita. Será que se eu parasse para pensar, eu não me limitaria? Nós não somos a nossa mente. A nossa mente, ela é a mente do presente, ela é a mente de agora. Ela está inundada de todas as experiências, de tudo que a gente acumulou nessa vida. Nós somos o nosso espírito, nós somos a nossa alma, nós somos uma águia incontrolável querendo voar, que a mente corta a asa, que a mente amarra a asa. Se eu deixar essa mente amarrar a asa, ela não voa. O capítulo passado deixou muito claro isso para nós. Do tanto que a gente, ao criar o eu ideal, a gente se prende naquilo.
ao querer seguir um exemplo, a querer seguir um modelo, a querer seguir uma doutrina e querer seguir fielmente aquela doutrina. Olha, eu fazendo uma coisa que não pode, botar na mão na frente da cara. A gente faz curso e esquece. Querer seguir fielmente aquela doutrina, eu estou amarrando as asas da minha águia. E a minha águia não voa. Se eu não liberar a minha águia, a minha alma, o meu espírito, eu não vou voar. E aí, se eu não voar, eu vou perder minha essência. Eu não vou ser eu. Nunca seremos nós. Nunca seremos nós. Por isso que eu não posso deixar minha mente me controlar. Por isso que eu não posso me doutrinar. Por isso que eu não posso deixar que um eu ideal seja um exemplo. Por isso que eu não posso modelar alguém e querer seguir fielmente os passos dele. Eu posso entender quais são seus movimentos, eu posso entender as coisas que ele fez, eu posso entender quais são os passos que ele deu, e eu posso adaptar o que eu tenho, o ferramental que eu tenho, para fazer como ele fez, adaptar aquilo que eu tenho ao que a pessoa fez, ao que eu quero fazer. Mas eu não vou fazer como ele, eu não vou seguir os passos dele, os passos são meus, os chinelos são meus. Eu vou usar o modelo como modelo, não como único caminho a seguir. Eu não vou me doutrinar. Eu não vou usar como a única verdade. Eu não vou deixar a minha mente falar o que eu devo fazer. Eu não vou deixar a minha mente contar histórias para mim e falar o que eu devo fazer. Eu vou controlar ela. Eu vou dominar. Eu vou deixar o meu espírito, a minha alma sair. Porque a partir desse momento acontece o que aconteceu comigo sábado. Eu corto as asas. Ou desculpa, eu corto as cordas. Eu corto as cordas que prendem as asas da minha águia. E a minha águia voa. E eu só vou perceber isso do meio para o final. Sabe que hora que eu me toquei? Porque eu saio, era sair daqui de casa. O plano inicial era dar uma volta, sair daqui de casa, dar uma volta e voltar para minha casa. Só que esse caminho também me leva para o Instituto Federal, que é onde eu trabalho. E eu não tinha em mente ir no Instituto Federal, o que coloca 6 quilômetros a mais no percurso. Mas eu não tinha em mente, a mente era, a minha ideia inicial era dar uma volta e voltar para casa. No meio do caminho, eu decidi ir no Instituto Federal. E sabe que hora que caiu a ficha de, cara, você viu o que você fez? Você viu a barbaridade que você fez? Na hora que eu estava no caminho da volta. Sabe a volta? O caminho da volta. Eu já tinha passado pelo instituto, já tinha voltado o trecho a mais do instituto. Que aí eu abri um sorrisão sozinho. Abri um sorrisão enorme, do tipo, caraca, meu, o que que eu fiz? Eu consegui! E aí você vê, sem nem pensar. Sem pensar, eu consegui. Putz, tá vendo? Pensamento nos limita. Pensar demais nos limita. Tem hora que a gente precisa liberar a nossa alma. A gente precisa cortar a corda que prende a nossa águia. Todos nós temos uma águia aí dentro. Está na hora da gente liberar a nossa águia. Mas a aula de hoje não é sobre essa águia, não. Pelo contrário. Nossa aula de hoje é diferente. Nossa, metade da aula só na introdução. Meu Deus. Rosana ainda me bate, né? Esse curso que não acaba, né, Rosana? Vamos embora, vamos para a aula de hoje. Vamos embora para a aula de hoje, porque hoje nós vamos falar sobre desejos. Hoje é dia de falar sobre os nossos desejos. Hoje é dia da gente disciplinar os nossos desejos. E vamos lá, para a gente disciplinar esses desejos. Como sempre,
A gente inicia com um trechinho do Evangelho. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder, ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Bom, eu trabalho com desejos, eu sou professor de marketing. Todo bom professor de marketing trabalha com desejos. A gente não trabalha com demanda, a gente trabalha com desejos. A arte do marketing é aguçar desejos. Claro, hoje eu, com a ideia mais responsável, entendo que eu vou aguçar desejos, mas não vou forçar ninguém a dar passos maior que a perna. Ainda tem gente que faz. Eu já não tenho mais essa, já tenho essa consciência de que eu tenho que pensar que pessoas podem se endividar e podem acabar com a vida por causa disso. Tá? Mas vamos ver o que o Evangelho traz para nós. Quantos se arruinam por falta de ordem, de perseverança, pelo mal proceder ou por não terem sabido limitar os seus desejos? Nós não entramos no capítulo para tentar entender que desejos que eles estão querendo falar. Então, nós vamos entender quais desejos ele está querendo falar. Mas alguma coisa sobre falta de ordem. Então, organizar os desejos, colocar os desejos numa certa ordem, em que esses desejos têm uma certa representatividade, uma certa organização, uma certa necessidade de serem, como que eu vou dizer, serem realizados. Claro, todos nós temos. Tem desejos que nós precisamos realizar primeiro do que outros. Tem supérfluos e tem coisas extremamente necessárias. Tem desejos que eu preciso de perseverança para conseguir. Bem, eu quero correr uma maratona. Eu não vou correr uma maratona se eu ficar sem treinar. Eu preciso, ó, uau, batalhar. Se eu não batalhar, eu vou correr? Não vou. Pelo mal proceder, tem gente que usa o desejo. Ah, eu desejo. Quantas vezes eu não desejei outra pessoa? Quantas vezes eu não vi uma mulher bonita e, nossa, quantas vezes? Mas eu não mal procedi. Eu não mal procedi. Poderia? Poderia, mas eu não mal procedi. Então, nesse eu não me arruinei. Mas tem gente que se arruína. Por quê? Pelo mal proceder. Quanta gente não sabe limitar seu desejo. Tem desejos aos montes, tem desejos absurdos, tem quilos de desejos. E se arruinam por quê? Porque desejam tudo. Desejam e buscam tudo. Entender? Então, quanta gente se arruína porque não sabem a ordem dos seus desejos, não têm perseverança para alcançarem os seus desejos, não conseguem se segurar e mal procedem, e vão atrás dos desejos e metem o pé pelas mãos e não estão nem aí. E quantos não sabem limitar e têm desejos ilimitados? Todos esses se arruinam. Então, nós vamos falar com um desejo num geralzão. Vamos embora comigo? Vamos embora para o capítulo. Vamos lá. Opa, estou aqui atrapalhando, então vou ler para vocês. Quando desejamos o bem, sentimos amor, a compaixão e a fraternidade pelo outro. Então, ó, quando a gente deseja o bem, nós sentimos amor. Quando a gente deseja o bem da pessoa, nós não sentimos amor pela pessoa? Sentimos. Nós não sentimos compaixão pela pessoa? Sentimos. Nós sentimos fraternidade pela pessoa? Sentimos. Toda vez que a gente está desejando bem, seja por uma pessoa, seja pela vida, seja por tudo, o que que a gente sente? A gente sente mais amor, a gente sente mais compaixão, a gente sente mais fraternidade, nós somos mais fraternos. Agora, quando desejamos o mal, nós sentimos ódio, nós sentimos raiva, nós sentimos indiferença.
Toda vez que desejamos o mal, a gente sente ódio, a gente sente raiva, a gente sente indiferença. A gente sente ódio, que a gente quer acabar com a pessoa. A gente sente raiva, muita raiva. A gente quer pegar, quebrar ela no meio. E a gente sente aquela coisa do tomara que se dane, tomara que seja atropelada. Tô nem aí pela pessoa. Olha o peso que a gente acarreta para nós. Olha a vibração, olha a diferença de vibração de um para o outro. Quando desejamos estagnar, sentimos preguiça, pessimismo, descrença. Toda vez que nós estamos preguiçosos, toda vez que isso não vai funcionar, isso não vai prestar. Não, isso não é para mim, não. Oh, não consigo nada, nunca consegui nada. É porque nós estamos no desejo de parar, chegar. Eu estou estagnado, eu estou parado. Por quê? Porque quando a gente quer crescer, que a gente quer o progresso, a gente sente idealismo, otimismo, a fé. Eu levanto a cabeça e vou. Eu não penso, eu ajo. Eu me coloco numa posição de ação. Eu me coloco numa posição onde eu sinto que tudo que eu fizer vai acontecer. Eu me coloco numa posição tão legal que eu tenho tanta fé de que a coisa vai acontecer que eu não penso, eu ajo, eu faço a ação. Porque se eu pensar demais, lembra que eu falei, se eu pensar demais, a minha mente vai dar um jeito de me sabotar. Por quê? Porque muitas vezes, para eu progredir, eu preciso de esforço. Pensa comigo. Eu estou aqui fazendo esse conteúdo para vocês. Vocês acham que minha mente gostaria de estar aqui fazendo esse conteúdo ou estar na minha cama deitado com o ar-condicionado ligado assistindo um filme? Ou o que eu gosto é assistir um jogo de futebol? Ou outra coisa que eu adoro, um fone de ouvido ouvindo uma música? Ou outra coisa que eu também adoro, deitado, fone de ouvido assistindo uma palestra, assistindo um vídeo no YouTube? O que é mais confortável para mim? Óbvio que a minha mente ia falar: não, para que que você vai gravar essa porcaria? Você sabe quantas pessoas assistem? Você já viu lá quantas pessoas assistem? 15, 20. Larga de ser bobo. Vai pensar em você. Vai lá para a cama e vai fazer suas coisas. É isso que a minha mente ia falar para mim. É isso que a minha mente ia falar para mim. O quê? Kátia e Cleo só? Só a Kátia e a Cleo que comenta lá no grupo. Você vai fazer uma para duas? Ah, larga de ser bobo, rapaz. Ah, vai cuidar da sua vida. É isso que minha mente ia falar para mim. Claro, claro. Se eu pensar demais, é isso. Por que que eu tô aqui? Porque a gente vai, eu vou. Pumba, ação. Quando desejamos progresso, a fé é tão grande que a gente age. A gente tem fé que vai dar certo e age. Entre nós, é muito conhecido o enunciado: desejando, sentes, sentindo, mentalizas, mentalizando, ages, que estabelece uma realidade quase geral sobre a rotina da mente. Esse enunciado está presente num livro chamado Pensamento e Vida, que foi ditado pelo espírito de Emmanuel para o Chico Xavier, tá? Então, ó, novamente, desejando, sentes. Sentindo, mentaliza. Mentalizando, age. Age. Não deixa o pensamento te mudar, tá? Age, ação. Ação massiva, ação na hora. Por quê? Porque é aí que vai. Aí é que você vai fazer. Aí que nós vamos atrás do nosso desejo e das nossas coisas. Vamos ver o que é o desejo? Ó, desejo é um fenômeno da vida mental inconsciente. Conquista evolutiva de valor na formação da consciência. Então, desejo é uma coisa inconsciente. Está lá dentro nosso, bonitinho. Podemos classificá-lo como uma inteligência
instintiva. Então, é um instinto nosso. O desejo já está lá dentro, é um instinto nosso. Ampliando o espectro das pesquisas modernas sobre a multiplicidade das inteligências. Então, a irmã Sidufo traz o desejo como mais uma das nossas inteligências, tá? Então, o desejo é mais uma de nossas inteligências, ele está dentro das inteligências instintivas. Então, ela traz no nosso instinto. Temos o desejo de viver, desejo dos sentidos, desejo de amar, desejo de pensar, desejo de raciocinar, desejo de glorificação, todos consolidados no que vamos nomear como inteligência primária automatizada. Ponto. Vamos entender o que que é isso. Todos nós, quando nascemos, nós trazemos algo que já está implantado em nós. Pensa comigo. Nós temos um sistema no nosso cérebro que chama cérebro reptiliano. O que é o nosso cérebro reptiliano? É uma partezinha no nosso cérebro que, sim, tem esse nome porque veio derivado dos répteis. Ele é derivado de répteis, ele tem a mesma função que faz nos répteis. Qual que é a função na gente? Ele tem a função de fazer aquilo que ele precisa fazer para nos manter vivos. E o que ele precisa fazer para nos manter vivos? Tudo aquilo que a gente não precisa pensar em fazer. Por exemplo, eu estou falando com vocês e eu não estou aqui preocupado se meu coração está batendo ou não. Eu não estou aqui preocupado se meu pulmão está abrindo e fechando, abrindo, fechando, abrindo e fechando. Eu não estou aqui preocupado se o meu nariz está puxando o ar, soltando o ar, puxando o ar, soltando o ar. Eu não estou aqui preocupado se as minhas artérias estão levando sangue. Eu não estou aqui preocupado se os meus neurônios estão dando os impulsos elétricos que precisam dar. Eu não estou preocupado. Vocês estão preocupados se o coração de vocês está batendo? Vocês estão aí? Bate coração, bate coração, bate coração, bate coração. Então, todos nós já viemos com como eu vou dizer, com um sisteminha, digamos assim, implantado dentro da gente, um sisteminha implantado dentro da gente, que faz com que a gente tenha esse start inicial de vida. É por isso que eu abro o olho quando eu acordo. Eu não preciso. Cérebro, abre o olho para mim, eu quero acordar. Ah, ai, cérebro, espreguiça para mim. Sabe o que é espreguiçar, cérebro? Espreguiçar é pega o braço direito, levanta acima da cabeça, pega o braço esquerdo, levanta acima da cabeça, pega a perna direita, estica o mais que pode, pega a perna esquerda, estica o mais que pode. Vamos lá? Tudo sincronizado ao mesmo tempo, vamos lá. 3, 2, 1, vai. Não é assim, gente. A gente simplesmente acorda e. Não é? Não é desse jeito? Por quê? Porque nós temos um sistema que faz isso. Os nossos desejos, desejo de viver, de sentido, de amar, de glorificar, de raciocinar, de pensar, de comer, eles estão tudo dentro disso, que a irmã Tidofo chamou de inteligência primária automatizada. Ela é automática. Ela é automática. Tá? Então, todos esses desejos já vieram e eles estão lá, tudo bonitinho, no sistema, no cérebro reptiliano, bonitinho, automático, guardando vínculo estreito com as memórias estratificadas do psiquismo na evolução nominal. Então, nós ganhamos isso vindo na nossa evolução. Tá? Do mesmo jeito que o espreguiça, boceja, abre o olho, bate coração, tá tudo lá bonitinho. É nosso. Veio na nossa evolução. Então tá lá guardadinho. A gente nasce já com esse sisteminha pronto. É dessa inteligência que são determinados o impulso do sentir, conforme o desejo central. Desejo esse que mais não é senão o reflexo indutor da rotina mental na vida do homem. Então já dá para a gente perceber que daqui em diante o nosso caminhar vai ser no seguinte sentido: tudo isso que a gente faz, todos esses desejos que a gente tem, são instintivos, estão presentes em nós e nós vamos ter que aprender a disciplinar eles. Todos nós temos eles.
Nosso problema não é tê-los, nosso problema é deixá-los ao bel prazer e deixá-los fazer o que eles querem. Por quê? Porque esses desejos mais, ó, não são senão o reflexo indutor da rotina mental da vida nossa. Todos eles. O que que nós vamos precisar fazer? Chegar para ele e falar, queridão, eu vou ter que te disciplinar. Esse que vai ser nosso papel. É isso que nós vamos fazer. Mas, semana que vem. Por quê? Porque por hoje ficou bom, por hoje está legal. E se você gostou desse conteúdo, muito obrigado. Muito obrigado por tudo. Muito obrigado por estar comigo nessa fase. Muito obrigado por vocês estarem me acompanhando. Nós estamos aqui por vocês. Um forte abraço. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe, compartilhe com todo mundo. Deixe seu comentário. Vem conosco. Vamos fazer esse curso muito legal. Estamos na reta final. Já já temos novidades. Forte abraço para todos. Fiquem com Deus, uma boa quarta-feira